Olá, sou o ambientalista João das Águas de Londrina, desejando para você agora um feliz 2015. Esse é o primeiro recado. Eu que há muito tempo já gosto de gravar vídeos, depoimentos, impressões, denúncias. Hoje eu estou com uma ideia, concretizando agora com o meu amigo Claudinho, né, pela Patrulha das Águas. A ideia de um programa, o meu programa, o seu programa, você que tem alguma coisa para falar, você que defende algo, precisa de um apoio, enfim, você é cidadão que quer reclamar, quer denunciar, quer contar a sua história, a sua vida, não tem essa, qualquer coisa que você queira fazer, especialmente coisas de interesse comum, queira falar, queira propor coisas de interesse coletivo, essa é a ideia. Você vir gravar, você vir se expor, você vir pedir, você vir reivindicar, você vir reclamar, você vir sugerir, brincar, você cantar, sei lá o que. Bom, o meu foco, você sabe, eu sou um ambientalista militante, tenho o prazer de ter apresentado para a sociedade, depois de 22 anos, agora no final do ano, o barco Búdico Londrina 80, o mais versátil barco do mundo. Você imagina que bacana a gente poder entrar na história da náutica, na história mundial da náutica, com uma invenção que vai trazer muito prazer para as pessoas, para a nossa cidade de Londrina. Não estamos falando de algo distante, não, estamos falando do barco, já existe, já está no Yacht Club, já está servindo a sociedade, vai ser lançado lá na USP agora no mês de março, né? Junto com o Igor, nosso campeão brasileiro de paracanoagem. O meu barco tem uma opção enorme de atividades para as pessoas com diferentes necessidades, tamanhos e tal. Estamos falando de algo realmente inédito na história da náutica, construído nos últimos 22 anos, algo barato, é o que eu estou chamando aí da nova náutica brasileira, a nova náutica popular brasileira. Já tem o apoio da Federação Paranaense de Canoagem, que tive a honra de fundar em 92, e lógico, vai ser tocado pela Patrulha das Águas, que também tive a honra de fundar em 1990, junto com Palhares e tanta gente boa da cidade de Londrina. Somos pioneiros da canoagem brasileira, aqui tivemos a seleção brasileira, sobre a nossa articulação durante alguns anos, na década de 90, e temos o Yacht Club também, a Patrulha das Águas, enfim, nós temos um olhar absolutamente novo sobre a cidade. Nós estamos nos dedicando, especialmente eu, militante, sou uma espécie de um cientista urbano. Urbano não, urbano e rural, conheço também, tenho documentários e materiais sobre toda a nossa área rural. Uma produção gigantesca de materiais, sites, o Ecometrópolis, você vai ver que é o maior portal, possivelmente, do Brasil, que fala em detalhes do funcionamento da cidade. Praticamente feito quase que exclusivamente por mim, mas com apoio de bastante pessoas, mas a grande parte do trabalho. Esse olhar dedicado, que desceu os rios, que passeou nos rios, que fotografou os rios, que conhece os vales, que conhece todos os distritos, todas as estradas rurais. Olha que bacana, que conheço 230 rios dos 400 e tantos que nós temos no município. Conheço todos os 84 da área urbana. Sou um servidor da cidade. Sou um homem que gosta de servir com dedicação, com ética, com honestidade, focado, dando um recado moderno, construtivo. E que agora, com o apoio de tanta gente bacana, do professor Fabinho, como presidente da Câmara, dos vereadores de Londrina, do prefeito Guiref, que agora, depois de 2 anos de gestão, já viu as dificuldades reais de se administrar com excelência uma cidade, que tem feito muita coisa boa, que tem um foco financeiro na gestão, que tem aspectos muito interessantes da personalidade, da sua política, da sua postura enquanto homem, mas logicamente a gestão da cidade é algo muito complexo e é algo que tem sido negligenciado na cidade brasileira, inclusive em Londrina, na sua compreensão. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de se dedicar durante tantos anos como eu, fazendo somente isso. Trabalhei durante 7 anos, quase 7 anos na Prefeitura de Londrina como assessor, estudando e fazendo isso, remando. Vivenciei, estudo sobre os mais diferentes temas: energia, transporte, saneamento, asfalto, bueiro, drenagem, erosões, água, conservação de águas, e a minha especialidade é exatamente essa. E quando você começa a estudar águas urbanas na sua essência,
o que ocorre no mundo, o que ocorre em Londrina, o que ocorre nas cidades brasileiras, os nossos processos de degradação ou não, você então vê que nós cometemos um colapso de compreensão de processos, de serviços urbanos, de serviços públicos. Nós cometemos erros gravíssimos na compreensão dos problemas urbanos e na forma de atuar. No modelo gerencial das cidades brasileiras, na qual se inclui Londrina, é um modelo absolutamente equivocado, caro, ultrapassado. É um modelo que não é educador, que não vai na origem dos problemas. Nós enxugamos gelo. Em qual tema? Eu lamento, amigo, mas praticamente em todos os temas. Nós somos amadores na maneira de gerenciar a cidade. Não estou falando isso uma crítica pontual ao prefeito, não. Estamos falando a metodologia, a estratégia, a inter-relações entre os diversos serviços públicos, do turismo ao lazer, do modelo de limpeza de bueiro, ao cidadão que mora ao lado, a maneira como o serviço público chega, a violência no trânsito, a violência doméstica, a violência institucionalizada, o crime, a violência dos jovens, os jovens morrendo cedo, as milhares de mortes acontecendo no trânsito, as cidades em degradação. Nós simplesmente não fazemos a lição número 1, que é estudar em profundidade o problema. Os gestores foram eleitos, são pessoas comuns, com visões muitas vezes comuns, alguns com maiores saberes ou não, que por uma eleição foram colocados como gestores e têm a capacidade de mudar o destino. Mas normalmente, por uma visão muitas vezes simplista, né? Porque é difícil, eu vejo o esforço que precisei durante 20 anos, mais do que isso, 22 anos focado, fazendo exclusivamente isso, com todas as tecnologias, com GPS, com bons computadores, com internet, desde o começo, e muita dedicação fazendo exclusivamente isso, para que consiga ter o mínimo de visão sistêmica, para que a gente saiba que é possível transformar e a gente saiba que a metodologia de trabalho dos diversos serviços públicos é equivocada, é errada, é cara, é ineficiente e que, portanto, temos um pacto ético acima de tudo, que é de reconhecer as nossas limitações. Às vezes as instituições são incapazes, muitas vezes, de valorizar pessoas e situações, especialmente quando se é enfático, quando se cobra, como eu. Você imagina, por exemplo, que eu tenho, está disponível o maior material, talvez no Brasil, sobre resíduos sólidos, feito em uma cidade. Pois a gente sequer cita isso. A nossa CMTU, por exemplo, tem uma coisinha lá muito pequena, uma página muito simples, mas sequer usa, sabe ou divulga esse material gigantesco produzido com informações locais que eu possuo, por exemplo. Os nossos jornalistas são pessoas que valorizam a gente, as iniciativas, as ideias, as denúncias, especialmente se for problemas, esgoto, poluição, aquela coisa concreta, para que nos ouvirem. Por exemplo, a gente não participa dos programas de TV, mas gostaríamos, e eu gostaria de ser posto à prova. Será que é lógico? Será que tem coerência? Será que seria ético um homem como eu aos 50 anos dizer é possível transformar completamente Londrina e as cidades brasileiras com as condições sociais e econômicas locais, desde que a gente aplique a verdadeira gestão científica, a gestão educadora, a gestão humanitária, mas a gestão para a cidade sustentável, compromisso e assinatura do termo com a cidade sustentável. Como fazem as modernas cidades do mundo? Como enfrentam os seus desafios? Nós sabemos como fazê-lo, estudamos. Nós estamos animados porque nesse retorno, e agora finalmente lamentamos, é claro, que isso não tenha ocorrido antes, mas o prefeito Guiref assumiu esse compromisso, participou, fizemos audiências públicas, mas infelizmente, talvez até pela minha falta de habilidade política em ter conduzido isso, a gente não fez acontecer. E durante esse tempo todo nós temos os processos, as pessoas morrendo, o trânsito, o acidente, a violência, a cidade cara, o recurso público indo pelo ralo, pela metodologia como os serviços são realizados. E a gente vê então uma espécie de caos. Os lagos assoreados e contaminados, milhares de bueiros entupidos, mais de 15 mil árvores em situação de risco, sem perspectiva nem recurso para removê-las, né? Em situação de risco. Milhares e milhares que não tem número de nada, nós vivemos um caos gerencial, imagina os senhores, não é só Londrina.
Nós não temos dados. Quantos bueiros tem? Nós não temos. Quantos estão entupidos? Nós não temos. Quantas árvores tem? Nós não sabemos. Quer dizer, então, nós tateamos, como se diz, nós gerenciamos no escuro. Temos uma ideia, fazemos uma ação, não somos planejadores, nós planejamos pouco e levamos muito tempo para executar. Mas principalmente nós não ganhamos o cidadão, a cidade educadora, a cidade sustentável, né? Esse é o desafio. Quero que você veja ali, por exemplo, ó, a barragem do Lago Norte. Tem algumas madeiras daquela que está arrebentada há mais de um ano, coisa perigosa. O mato cresceu e já ocupou boa parte do espelho. Esse lago bacana, né? E assim vai. Cada rua da cidade com problemas, nas calçadas, animais abandonados, população desrespeitosa, desleixada, na sua grande maioria, infelizmente, em um ou outro aspecto. Bares com pessoas nas calçadas, bituca, lixo, pessoas estacionando nas esquinas, excesso de velocidade, pessoas que não reciclam, não compostam seus resíduos, não se interessam, não sabem dos valores, não lembram o nome dos vereadores. E, portanto, as autoridades têm responsabilidade sobre isso, porque a maneira como elas encaram os problemas e as estratégias para resolvê-los é ultrapassada, é arcaica. Nós, então, pedimos mais uma vez sobre a liderança dessas pessoas, sobre a liderança dos nossos vereadores, que nos ouçam. Nós queremos ser um modelo brasileiro de cidade sustentável. Nós apresentamos os caminhos, os dados, os números, de onde virão os recursos, qual o processo esperado, qual a melhora a esperar no resíduo, na saúde, na conservação ambiental, na conservação da praça, no lazer, na redução da violência, na redução do acidente de trânsito. É exatamente isso que sabemos e queremos que a cidade, que a imprensa, que as pessoas, que as escolas nos deem a oportunidade de mostrar claramente. Agora é claro, mostrar um cenário tão amplo não se faz em poucos minutos ou somente num vídeo assim. São horas, nós precisamos então de uma formação, mas que o gestor não está disposto. Ele tem uma visão simplista e equivocada dos processos, mas ele não está disposto a passar 3, 4, 5, 8, 10 horas, ou seja, para aprender e fazer um planejamento realmente sobre uma nova concepção de compreensão dos problemas. Então eu lamento dizer que praticamente nenhum serviço público é feito com o mínimo de ciência mesmo. Temos algumas exceções na área da saúde, são coisas especializadas, não estamos entrando nesse mérito, na própria educação, mas é a área que temos um pouco mais de dados, mas mesmo assim com carências enormes, porque nós não temos um plano de cidade educadora, que tantas cidades do mundo já têm, mas que nós apresentamos de forma muito clara. O que é o professor de cidade? O que vai fazer? O que é trabalhar com metas, com objetivos, com números, com indicadores? O que é a gestão plena? A gestão por excelência, a gestão pessoa a pessoa, metro a metro, dia a dia. O que é a gestão para a evolução humana, para o aumento do capital social? É isso que nós queremos mostrar para você, londrinense. É isso que nós queremos mostrar para você, paranaense, brasileiro. A nossa cidade, a nossa região é um projeto que vai de Londrina a Maringá, é uma coisa espetacular. Os nossos números são incríveis. Temos água para abastecer 3 São Paulo. Estou falando de forma permanente, coerente, em dados e números, considerando a bacia do Paranapanema que está ao nosso lado. Estamos sob o aquífero Guarani, o aquífero Serra Geral. Somos muito bons em recursos hídricos, 84 rios na área urbana, cerca de 400 rios no município e 200 quilômetros de rios canoáveis somente no município. Somente dentro do município. Se considerarmos um perímetro, um círculo de 200 quilômetros, a coisa é espantosa. Muita água, grandes represas, Capivara, o Salto do Apucaraninha, o Trópico de Capricórnio, que embora seja maravilhoso, não tem uma placa nas 3 estradas municipais. Nós vivemos aquela verdadeira expressão antiga aí de um ex-ministro da Belíndia, que compara o Brasil, uma parte da Bélgica extremamente desenvolvida e outra da Índia, mas falamos daquela Índia bem pobre, que também temos uma parte da Índia que, graças a Deus, está se desenvolvendo. Então nós vivemos uma contradição, porque nós sequer
Num diálogo técnico, eu desafio o gestor a mostrar claramente que ele conhece o problema, ele conhece aspectos do problema e, portanto, não tem outra forma se não fizermos uma formação. Essa formação está clara: cidade educadora, professor de cidade, a gestão pelas águas, gestão por excelência, a divisão de Londrina em 4 grandes regiões, 40 gerências e 400 áreas. Cada área com a atuação de um super profissional, um cuidador, um zelador, um educador, um amigo da comunidade, que tem planos para cada casa, para cada pessoa, que vai promover, com a ajuda de todos, um amplo pacto social, um amplo pacto de responsabilidade. Não existe milagres. As cidades que por acaso têm arrecadação muito maior que a nossa, e são muitas, aliás poucas infelizmente, poderíamos ter mais, elas têm outros problemas gravíssimos, né? Vamos citar infelizmente Sorocaba, o seu rio Sorocaba, por exemplo, um dos mais poluídos do Brasil, já foi, tem muita indústria, e assim vai Joinville, é uma cidade bacana, com um monte de coisa muito boa, mas infelizmente com apenas, agora somente, 14% de esgoto coletado e tratado. Londrina tem 90% de esgoto coletado e tratado. Então nós somos muito ricos, não nos reconhecemos. Nós somos muito grandiosos, nossa população não aproveita o nosso potencial, porque nós não temos plano para o turismo, nós não temos plano para o esporte, é muito simplista a maneira, nós não valorizamos os ecoesportes, o ecoturismo, a área rural absolutamente abandonada. Falo no aspecto de planejamento de fato, nós temos lá pequenos serviços de recuperação de estrada e tal, eu estou falando de excelência, de best, do melhor, um planejamento pleno, na qual a gente então, depois de um grande pacto social, inteligente, técnico, o que eu desafio, o que precisa acontecer, gente, é uma gestão de fato, aonde a gente sente e discuta os problemas na profundidade necessária e não saia fazendo. O método de capina, de roçagem da cidade, o cuidado com a praça, a conservação do asfalto, porque às vezes a gente vê erros gravíssimos, primários, sendo cometidos e pago com dinheiro público historicamente. A Sanepar, que é uma ótima empresa de saneamento, comete erros graves na gestão da sua rede, na maneira como presta o serviço. Um recap do asfalto bacana, que é necessário, que às vezes comete problemas ambientais gravíssimos, como por exemplo o recobrimento dos poços de visita do sistema de drenagem. É lamentável que quando a gente tem uma visão mais sistêmica, mais ampla da sociedade, você fica numa espécie de prisão, porque você vive num mundo na qual os gestores, com suas arrogâncias, prepotências, posturas e poderes, prefere, quando você é enfático e militante, muitas vezes te ignorar, mesmo em detrimento de toda a sociedade. Eu lamento e às vezes sinto ofender muita gente, ou mesmo porque isso é fato. E aí esse preconceito às vezes ocorre com pessoas da própria imprensa, que não dá o espaço necessário. Porque a gente tem ética, seriedade. Você imagina que eu sou um cara bastante conhecido, nunca me candidatei, não porque não acho a política super importante, mas para não macular a luta. De repente você lança um barco, imagina o mais versátil barco do mundo, imagina um barco capaz de se transformar numa frota de 80, cara, você imaginou 80 tipos de barco e combinações de uso? O que isso representa para o Igapó, para a vida, para o lazer das pessoas? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha um tema com uma determinada dedicação e foco, você é capaz de coisas espetaculares. Eu fiz isso na cidade, eu fiz isso no Barco Lúdico. É preciso que a cidade aproveite, é preciso que a cidade aproveite, porque está sendo entregue de mão beijada, tudo pronto, sem custo. Um documentário de 1 milhão de fotos e 1.200 temas, mais de 2.000 vídeos no YouTube, lógico, vídeo de problemas e propostas, tá aí, precisamos divulgar esses vídeos. Portais enormes, inteiramente mostrando a cidade, tá aí, precisamos mostrar esses portais. Mas não é só isso, o que foi feito é uma migalha do que nós precisamos fazer. O grande pacto social, portanto, prefeito Piref, portanto, vereador Fabinho, eu peço para vocês empoderamento. Nós podemos transformar a cidade de Londrina numa referência internacional de sustentabilidade no curto espaço de tempo, desde que a gente faça o que tem que fazer, que infelizmente não está sendo feito. O prefeito tem virtudes e está fazendo coisas boas, mas está deixando de fazer muita coisa grave, séria, de alto impacto ambiental, econômico.
por negligência, de uma certa forma, não ouvir e não ter colocado esse projeto já em funcionamento desde o começo. Eu não posso ter uma outra defesa. Mas, de qualquer forma, agora eu também assessoro o prefeito. Agora eu também estou na luta junto no mesmo barco e mostro o quanto bacana está sendo também a sua administração. Nos aspectos da ética, nos aspectos de tentar destravar a cidade, que era uma cidade que estava com travas horríveis, realmente dificultando o seu desenvolvimento. Esta é uma hora de união. União e liderança, liderança do prefeito, liderança minha, por que não uma liderança técnica? Porque me preparei para isso. Assim como fiz o mais versátil barco do mundo, do meu ponto de vista, o maior invento da história da náutica moderna de pequeno porte, falando dos pequenos barcos, e que está aí para o nosso desfrute. A mesma coisa eu fiz e venho tentando fazer sobre a cidade. E, portanto, só peço uma oportunidade, de fato. Comprometam-se, minimamente aprendam, se dediquem algumas horas necessárias na compreensão desse processo tão complexo que é a gestão plena, a gestão para a cidade educadora, a gestão para a cidade sustentável. E nós podemos ser o modelo brasileiro. Governador Beto Richa, o senhor precisa, lá região metropolitana, atuei lá, tive a oportunidade e agradeço de ter sido assessor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente durante um ano. Acredito que fiz um trabalho muito bacana no Jardim Botânico de Londrina, que é um espaço maravilhoso. Agradeço muito ao ex-deputado, meu amigo, ex-prefeito de Londrina, Sheila, pela oportunidade. Nós podemos, e é rapidamente, imediatamente, com as condições econômicas, porque é difícil a gente falar, e as pessoas, por achar que é um cenário inatingível, começar a descartar a possibilidade a partir do aspecto econômico, como se eu cometesse um erro primário de propor qualquer cenário na qual o aspecto número 1, que é o foco financeiro da gestão, não está contemplado. Então engane-se, tenta corroer a ideia quem mostra que isso é utópico, que é um sonho errado. Eu chamo as nossas autoridades à responsabilidade. A maneira simplista como elas têm historicamente entendido os nossos vereadores. Eu já apresentei esse programa 3 vezes na Câmara. É preciso, senhores, diga João das Águas, o que você propõe, quando, quanto, aonde, quando começar. Mas a gente pare de brincar. Porque, com todo respeito, a maneira de gerenciar cidades, eu não estou falando só de Londrina, não. Você vai em Cambé, a mesma coisa, você vai em Biporã, a mesma coisa, você vai em qualquer lugar. A maneira é simplista e ultrapassada, não é educadora, o cidadão não conhece, não sabe o número da prefeitura, não sabe por que a sua rua está sendo asfaltada ou não. Não sabe, olha que pôr do sol lindo, Londrina, cidades das tardes douradas, do hino lindo, adoro Londrina, tenho 5 versões do hino de Londrina gravado, adoro. Né? Nós somos um lugar espetacular, cara. Nós somos a cidade dos vales, a cidade do verde, a cidade das águas. Nós já temos meio caminho andado. Com um pouco mais de planejamento, nós nos tornamos numa referência mundial de sustentabilidade. Está fácil. Nós somos muito bons quando comparado, infelizmente, com várias outras cidades médias e grandes brasileiras. Nós estamos a um passo. Esse passo é somente uma questão de tempo para que você, cidadão, diga, João das Águas, de que forma eu posso participar desse processo? E participe. Porque o nosso discurso não está correspondendo à nossa prática. Quando a gente olha as nossas posturas, nossas práticas, a gente vê que ela está muito aquém. Você é bacana, tem uma boa condição econômica, mora num belo condomínio e acha que isso já é suficiente porque paga seus impostos. Não é. Tem algo mais para fazer. Você é pobre, mora numa vila pobre, tem problemas e acha que precisa de todo o apoio, mas também não está fazendo sua parte. E eu sinto dizer isso no sentido de dizer, olha, o problema, antes de tudo, é um problema humano. O reflexo da qualidade da água, ou da redução do acidente de trânsito, ou da redução do próprio custo na saúde, é, acima de tudo, um programa educacional. Você imagina a cidade dividida em 400 regiões, com um super profissional, amigo da comunidade, qualificado, com notebook, com GPS, cuidando, limpando, varrendo, organizando, fazendo plano, atividade com as crianças, atividade com os idosos, cuidando, organizando, levantando. Primeiro tendo dados de tudo. Quem mora, qual a calçada dele, tem árvore, não tem árvore, tem um cachorro, cadastro do cachorro. Enfim, amigo, nós brincamos de gerenciamento se a gente continuar com esse modelo enxuga-gelo. Nós propomos algo absolutamente novo. Sistema sustentável de gestão pública compartilhada. É isso que acredito, é isso que o prefeito Kiref me convidou.
É isso que ele tem assumido com a sociedade, o compromisso de implementar nessa segunda etapa da sua gestão. É isso que o vereador Fábio Testa tem colocado. Outros vereadores, Wilson Bittencourt, Mário Takahashi, Elza Correia, devo lembrar, são aqueles que eu me lembro mais rapidamente, né? Então, nós podemos agora, nesse mês de janeiro, fevereiro, março, abril, rapidamente, fazer um grande planejamento e iniciarmos o nosso processo de transformação, transformando-nos no modelo mundial de cidade sustentável. Meu discurso foi grande, mas é porque tem muito amor, tem muita coragem, muita vontade de dar certo. Um beijo pra você e um 2015 maravilhoso. Viva! Viva Londrina!